o Vitor Pereira deitou no Fernando Diniz. E vou explicar aqui a estratégia. Primeiro que ele encheu o meio-campo para bloquear essa movimentação do Pirani, que não conseguiu render como no jogo anterior. E depois, meus amigos, já estava 1-0 para o Flamengo. O que ele fez? Ele percebeu que o Fluminense caiu fisicamente. E aí, meus amigos, é covardia. Repito, Felipe Luiz, Vidal, Gerson, Everton Ribeiro, Pedro, Ayrton Lucas, Davi Luiz, é muita qualidade reunida. Então, o Flamengo, de fato, quando tem essa chance de segurar a bola, é um time enjoado. Grande João Guilherme, vamos acompanhar aqui agora, meu parceiro, a análise do jogo Flamengo e Fluminense pelo João Guilherme. João Guilherme sempre cirúrgico nas suas análises. Você que tá aí, meu querido, dá aquela moralzinha. Mengão ganhou, meu parceiro. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, que é muito importante pro nosso crescimento, belezinha? Então vamos embora pra análise do João. Aliás, eu gostaria aqui de fazer um elogio a um jogador que recentemente eu fiz críticas e acho que até merecidas, mas acho que hoje ele merece um elogio, viu? O Davi Luiz fez uma partida excelente. Lembrando aquele Davi Luiz lá da época do Dorival Júnior, muito firme na zaga, jogando mais atrás, na linha de 3, ele sendo o último aqui da defesa, jogando mais na sobra, não ficando tanto exposto no mano a mano. Ele jogou bem. Ele foi bem. O problema do Flamengo, o meio-campo, não existiu. Meio-campo do Flamengo foi inteiramente dominado pelo Fluminense no primeiro tempo. Fluminense foi melhor no primeiro tempo. Fluminense chegou mais do que o Flamengo no primeiro tempo. Hoje eu achei que a defesa do Flamengo, a linha defensiva do Flamengo, ela não teve tantos problemas. O problema maior foi no meio-campo. Existia um buraco ali, um latifúndio, em que o André do Fluminense deitou e rolou. Aí veio o segundo tempo. E no início do segundo tempo, esse é um ponto importante de observar no jogo de hoje. O Flamengo não demonstrou o que acontecia nos jogos anteriores, um declínio físico. Pelo contrário, o Flamengo voltou com intensidade, com pegada. O Gerson, que não viu a bola no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo, né? E aí o Flamengo, numa linda jogada, iniciada pelo garoto Matheus França, que de novo fez uma boa partida. Eu sei que os fãs do Everton Ribeiro vão ficar chateados comigo, porque o fã-clube dele é enorme, mas hoje o Matheus França é um jogador mais efetivo, mais importante do que o Everton Ribeiro. E está na frente dele, hein? Tanto, pelo menos na cabeça do VP, e eu concordo com ele nisso. Tanto é que ele começou o jogo, ele saiu na metade do segundo tempo e ele participou decisivamente da jogada do primeiro gol. O passe do Matheus França para o Pedro foi um deboche. Foi uma bola sensacional. E aí o Pedro, com aquela categoria que ele tem, não adianta se queixar. O Pedrão vai marcar ou vai assistir, né? Ele deixou o Cebolinha, Cebolinha serviu ao Ayrton Lucas e o Ayrton Lucas cravou. Ayrton Lucas, o melhor em campo. Mais uma vez nessa temporada, né? Porque ele fez o gol e deu o passe para o segundo gol, o gol do Pedro. Então, Ayrton Lucas realmente está voando e, de fato, ele é o principal jogador do Flamengo junto com o Pedro nessa temporada. A escalação do Vitor Pereira antes do jogo deu um rebuliço, porque você olhava para o banco do Flamengo e ali estavam Everton Ribeiro, Gabigol, Felipe Luiz e outros tantos renomados jogadores. A situação do Gabigol, gente, é que ele não treinou no campo a maioria dos dias desse período que o Flamengo teve da data FIFA. Ele ficou fazendo um trabalho especial de reequilíbrio muscular e, com isso, ele não tinha condições de começar o jogo na avaliação da comissão técnica. Então, aí não pesou o nome do Gabigol, a história do Gabigol. Pesou a condição física do Gabigol. Tanto é que o Gabigol, né,
pelo menos publicamente, ali no campo, numa boa, aceitou legal, e quando entrou, como sempre, correu, lutou, se dedicou bastante. Aliás, daqui a pouco tem um detalhe aí da estratégia do jogo. Tivemos um duelo tático muito interessante entre Fernando Diniz e Vitor Pereira. No primeiro tempo, o Fernando Diniz levou a melhor no meio-campo. Ele ganhou o meio-campo. Ele tomou conta ali daquele pedaço. Aí veio o segundo tempo e ele repetiu uma estratégia que usou na Taça Guanabara, de colocar o Pirani ali no meio-campo para dar mais posse de bola, mais qualidade, mais saída em velocidade, para exatamente ter um controle ainda maior da situação. Só que, naquele Fla-Flu da Taça Guanabara, exatamente quando isso aconteceu, o Flamengo caiu fisicamente de produção. O Flamengo cedeu espaços para o Fluminense. E isso hoje não aconteceu. Notou-se uma evolução física do time do Flamengo, principalmente no início do segundo tempo, que era um momento crítico. E ali, o Flamengo conseguiu encaixar uma grande jogada com a participação fundamental do Matheus França, do Pedro, do Cebolinha e o gol do Ayrton Lucas. O Fernando Diniz levou a melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo, o VP comeu o bife, hein? No segundo tempo, o Vitor Pereira deitou no Fernando Diniz. Vocês podem falar que ele é isso, que ele é aquilo, lembrar da sogra, mas o jogo que eu vi, no segundo tempo, o Vitor Pereira deitou no Fernando Diniz. E vou explicar aqui a estratégia. Primeiro que ele encheu o meio-campo para bloquear essa movimentação do Pirani, que não conseguiu render como no jogo anterior. E depois, meus amigos, já estava 1-0 para o Flamengo. O que ele fez? Ele percebeu que o Fluminense caiu fisicamente. E aí ele colocou descansados Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Vidal, que entraram na metade do segundo tempo, pegando um Fluminense que já vinha caindo de ritmo, caindo de produção. Já não estava correndo tanto. E aí o que aconteceu? O Flamengo, que ficou a maior parte do jogo olhando a bola com o Fluminense, passou a ter o controle da bola. A bola veio para o Flamengo. Porque aí é covardia a qualidade, né? Por isso que falamos tanto do elenco do Flamengo. Em termos técnicos, quando Felipe Luiz, Vidal, Everton Ribeiro entraram e se juntaram a Gerson, Ayrton Lucas, Davi Luiz, Pedro, todos esses jogadores que eu citei são jogadores de muita qualidade técnica. São caras refinados. Você pode reparar isso. Quando o Vitor Pereira coloca esses jogadores que até pouco tempo eram titulares intocáveis, o Flamengo começa a ficar com a bola. O jogo mudou de posição. Então, fez 1-0 numa estocada rápida no início do segundo tempo. Já com 1-0, coloca esses caras que controlam muito bem o jogo, o Fluminense em desvantagem, tendo que partir, e aí vem o checkmate. Everton Ribeiro dá o passe para o Ayrton Lucas, que arranca. Difícil para o Ayrton Lucas, que ele está voando. Para mim, é um lateral que tem potencial para em breve estar na seleção brasileira. Ele entra e dá uma assistência. Opa, quase com o microfone caiu. Ele entra e dá uma assistência. Né? Não foi um cruzamento, foi uma assistência. Ele mirava o Gabigol, mas a bola passou pelo Gabi e chegou até o Pedro, que cravou. Não adianta se queixar. O Fluminense foi melhor no primeiro tempo, mas foi envolvido por uma estratégia no segundo tempo, depois que o Flamengo fez 1-0 em um contra-ataque, numa jogada em que o Fluminense estava se lançando. A partir daí, com os caras que sabem tratar a bola,
com muito carinho, que tem intimidade com a bola, que a bola gosta deles, a bola estava sorrindo nos pés de Felipe Luiz, de Vidal, de Davi Luiz, de Everton Ribeiro, de Gerson, de Pedro, de Ayrton Lucas, e vai e volta, e só fazendo carinho na bola. Ficou uma situação difícil realmente para o Fluminense, que teve que correr atrás para tentar diminuir a diferença. Então, na minha opinião, o Vitor Pereira foi bem na estratégia dele. De novo, no jogo da Taça Guanabara, que o Fluminense foi campeão, ele tirou Gabigol, ele tirou Arrascaeta, o Flamengo não se encontrou no jogo, o Fluminense cresceu e ganhou o título. No jogo contra o Vasco, do último final de semana, né, recentemente, antes da data FIFA, dá 15 dias, né? As mexidas dele funcionaram muito no jogo, minha gente. Matheus França entrou e foi decisivo naquele dia, né? Mudou o jogo. Hoje, ele colocou os caras na hora certa para segurar o jogo. 1-0, tá comigo, vou ficar com a bola, deixa o Fluminense vir e aí vamos tentar ampliar a vantagem. Então, acho que o Vitor Pereira realmente ele mandou bem na estratégia de jogo. Concorda comigo? Eita! Eu acho que a maioria que não, né? A maioria quer que o VP se exploda, apesar de ganhar ou não, mas olha, eu acho que ele merece esse elogio. Eu acho que ele foi bem. E aí, você concorda comigo? Deixe o seu like, comente, compartilhe. Já estou vendo aqui que tem... Cara, eu acho que a partir do momento que o treinador foi contratado e tem 3 meses de trabalho, ele tem que ficar. Tem que parar com isso. Vamos mandar embora, vamos mandar embora, vamos mandar embora. Mandar embora por quê? Não estava jogando nada? Não estava jogando nada. Perdeu muitos títulos? Perdeu muitos títulos. Em quanto tempo? Menos de 3 meses. Acontece. Quer dizer que se tivesse ganho os títulos, mesmo jogando mal, tudo bem. Perdeu muitos títulos, não estava bem, o trabalho ainda não floresceu, mas a gente já nota que há algumas coisas que começam a melhorar. E outro ponto muito importante, o elenco do Flamengo dá a impressão de que realmente está fechado com o Vitor Pereira. A expulsão, meu amigo Nils Flu, do Samuel Xavier, eu achei correta. Ele deu um pisão no tornozelo do Ayrton Lucas. Agora, a expulsão do Diniz fica difícil de saber. Porque no meio ali daquele bolo, ele deve ter falado alguma coisa que o árbitro ouviu, não curtiu, e aí mostrou o cartão para ele. Só pode ter sido isso. O juiz não é maluco de expulsar o cara assim do nada. Ali no meio da confusão, o Diniz é um cara nervoso, pavio curto, deve ter falado alguma coisa, ele reclamou da expulsão do Samuel Xavier, mas a forma como ele reclamou deve ter sido bem forte e o árbitro foi e expulsou. Em relação à expulsão do Samuel Xavier, eu acho que ela foi correta. Eu acho que ela foi correta. Gilson Moraes, Gabigol está acima do peso e mal fisicamente. O Gabigol, ele não é nem de longe aquilo que ele já foi um dia, nesse momento, né? Inclusive, eu achei ele com uma movimentação um pouco mais arrastada, um pouco mais pesado realmente quando entrou no segundo tempo. Ele está com problemas. Claro que quando ele entrar em forma, quando ele voltar ao seu nível técnico normal, ele vai ser titular do time do Flamengo. Agora, nesse momento, para esse jogo de hoje, ele foi muito criticado, porque não é fácil você mexer com um ídolo, né? Você mexe com um ídolo, é um problema, né? E o Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, indiscutivelmente. E aí tiraram o Gabigol, aí complicou para o Vitor Pereira, mas depois no andamento do jogo deu para perceber o porquê, né? Ele realmente não está bem fisicamente, não tinha treinado com a equipe. JG, tivemos 2 momentos em times em momentos distintos, né? Um para dar a bola, outro para controlar a bola. Exatamente, Di Barbosa. Exatamente. Eu acabei de falar isso aqui. Não sei se foi uma estratégia, mas no primeiro tempo, o Fluminense controlou o jogo absolutamente no meio-campo. O Fluminense teve a bola, ficou com a bola,
com muito espaço no meio-campo, e o Flamengo resguardado. O Flamengo hoje com uma defesa mais sólida, mais bem posicionada, mas com um imenso vazio no meio-campo, o time do Flamengo. E o Fluminense com a bola, ficou com a bola, correu muito com a bola, controlou o jogo, e aí o Flamengo foi no segundo tempo e deu uma estocada, principalmente após fazer 1-0 no início da segunda etapa. Isso também ajudou na estratégia aí montada pelo Vitor Pereira, porque a partir daí ele colocou o time para ficar com a bola. E aí, meus amigos, é covardia. Repito, Felipe Luiz, Vidal, Gerson, Everton Ribeiro, Pedro, Ayrton Lucas, Davi Luiz, é muita qualidade reunida. Então, o Flamengo, de fato, quando tem essa chance de segurar a bola, é um time enjoado. José Edson, VP, o melhor treinador do Brasil. Calma, meu filho! Não é não. Mas ele venceu. É um resultado importante aí para a sequência do trabalho. E ele hoje conseguiu, em alguns momentos do jogo, levar a melhor sobre o Fernando Diniz. Como já tinha levado no Fla-Flu da Taça Guanabara no primeiro tempo, que o Flamengo amarrou o Fluminense depois no segundo tempo. Hoje foi meio que um troco daquele jogo lá, né? Porque naquele dia o VP foi melhor no primeiro tempo. Aí o Fernando Diniz, no segundo tempo, deu uma engolida nele e botou no bolso. Hoje foi o contrário. O Fernando Diniz foi melhor no primeiro tempo, o Fluminense controlou as ações do jogo no meio-campo. No segundo tempo, estratégia de mudar a característica do time depois do 1-0, colocar uma equipe mais com a bola, fez com que o Vitor Pereira levasse vantagem, no meu entender. Olha aqui, Adrianildo, muito obrigado, 2,20, superchat. Esse tal de Felipe Luiz sabe muito ocupar os espaços, ele é muito inteligente, né? Eu cheguei a dizer que o Felipe Luiz ele tem um QI futebolístico elevadíssimo. Ele já não tem mais a velocidade, a pegada, a intensidade dos velhos tempos, mas ele é de uma inteligência para jogar futebol. Olha, ele seria um líbero fantástico, poderia até jogar de meia, um volante mais avançado, um terceiro zagueiro ali compondo, e até mesmo de lateral, né? Ele é um baita jogador. O JG, no segundo gol, o Flamengo ficou mais de um minuto tocando a bola até o gol. Exatamente. Exatamente. O Flamengo foi um time híbrido. Foi um time que primeiro deu a bola, ficou boa parte do jogo olhando a bola e se fechando, e depois ele começou a ficar com a bola. E a partir do segundo gol, esse time mais qualificado tecnicamente para trocar passes já estava em campo. É isso aí. Então tá aí, meus amigos, um pouquinho da análise aí do nosso grandíssimo João Guilherme, sempre apontando os pontos ali, bem bacana. Se inscreve lá no canal do João também, vitória do Flamengo, tô 1h30 aqui da manhã, já é o quarto vídeo que eu jogo aí pra vocês no canal 2, trazendo toda a repercussão aí da vitória do Flamengo. Quando o Flamengo ganha, tem conteúdo de montão, né? Quarta-feira tem estreia na Liberta, depois segundo jogo da final. E vambora, Flamengo. Vamos ganhar essa bagaça aí, vambora, VP, vamos reagir que daqui a pouco Campeonato Brasileiro também vai estar batendo aí na porta. Só não esquece, tá, meu querido? Quer ir pra Argentina ver o Flamengo na Copa Libertadores da América contra o Racing? Tá aí, ó. Pacote R$ 2.890, corre lá na 5G Turismo, agência de turismo do Paparazzo Rubro-Negro, sem estresse, sem esquentar a cabeça, preço acessível aí na medida do possível também. Vai lá, manda uma mensagem para ele, está aqui o Instagram dele, 5G Turismo, para você fazer essa viagem aí dos sonhos para ver o Mengão lá no El Cilindro. Fala que foi lá pelo Mengão Melhor. Vai lá e segue a página deles, que é muito importante. Se inscreve aqui também, aciona o sininho, amassa o like. Tamo juntão. Saudações rubro-negras.